eu utilizei a lã Mollet Tex 500, eu utilizei 5 novelos e meio, tá? 5 novelos e meio, sobrou metade do sexto novelo, tá? Então, aqui, vou mostrar pra vocês como que ficou atrás. Olha só, bem comprida. Eu escolhi fazer comprida, mas você pode fazer mais curta, não tem problema. E através dessa videoaula, você pode fazer o tamanho que você quiser. Mais curtinha, mais larguinha, mais justa, mais comprida. Aí, e para todos os tamanhos, do P ao GG. E eu vou deixar nas descrições do vídeo as medidas de cava aqui, ó, da manga, tá? A única medida que precisa, assim, que vocês tenham uma noção de cada tamanho, o tamanho da cava. O restante é medida de corpo, como eu explico lá na videoaula. Aí eu utilizei a agulha de número 6, tá? E 5 novelos e meio da lã Mollet, tá? Então sobrou lá meio novelo do sexto, certo? Então vamos lá para o passo a passo da aula. Para confeccionar esta blusa, vou utilizar a lã Mollet, são novelos de 100 gramas, com o Tex 500, novelos de 200 metros. Então, é uma lã 100% acrílico. Ela me sugere aqui para crochê uma agulha de 2,5, de 2 até 2,5. A cor que eu vou utilizar é a cor 6040. É um roxinho, um lilás, bem bonitinho. Vou utilizar a agulha de número 6. Vou utilizar ela bem maior do que a sugerida aqui no rótulo, porque eu quero que ela fique com um efeito bem soltinho, porque eu tenho a tensão do ponto apertado, né? Como eu venho explicando em todas as outras videoaulas, e eu sempre utilizo o dobro. Dessa vez eu vou usar um pouquinho maior, porque eu quero que essa blusa fique assim bem despojada, é um modelo bem fofinho, bem soltinho, então eu resolvi fazer com a agulha de número 6. Mas aí você testa com o material que você for utilizar, se você vai utilizar uma agulha tão mais grossa quanto eu, aí fica a seu critério, é uma sugestão, pra mim deu super certo. E vou utilizar outra agulha também de número 5, mas é só pro acabamento, para o acabamento da gola e do punho, mas é bem pouquinho que a gente vai utilizar. Também fica a critério você utilizar uma maior, uma maior e depois a menor para fazer o acabamento. Conforme a videoaula, daí você vê e decide se você vai utilizar as duas agulhas. Mas para tecer toda a peça, vou utilizar a agulha de número 6. Você vai precisar também de uma fita métrica para tirar as medidas. Alguns marcadores, mas isso não é tão importante assim. Esse eu vou utilizar só para prender, segurar a peça na hora de costurar, tá? Então, não é necessário se você não tiver, não tem problema. Uma agulha de tapeceiro, que é para fazer as costuras, e uma tesoura. Materiais bem simples. Esse ponto que eu vou fazer, ele é múltiplos de 2, certo? Então, se eu colocando números pares ali no seu cordão de correntinhas, vai dar super certo. E no final, você coloca mais uma correntinha que é para ganhar altura. Então, você vai medir a sua peça, vai fazer cordões de correntinha até atingir o tamanho que você precisa, certo? E aí, você vai contar e ver se são números pares. Se for número par, tá tudo certo. Daí, você coloca mais uma para ganhar altura e continua. Daí, começa a dar continuidade, né? Começa a tecer a sua peça. Então, explicado aqui que o ponto é múltiplos de 2, mais um no final, eu vou explicar a medida que você precisa tirar. Então, eu sempre tiro 3 medidas do corpo para ver qual é a maior. Sempre pego a maior para não ter erro. Então, quais são as medidas que você precisa tirar? De ombro a ombro, tá? Você pega de um ombro ao outro e tira essa medida. Você pode tirar também a medida da circunferência do busto e da circunferência da barriga, tá? E pegue a maior, porque às vezes a pessoa tem uma barriguinha maior, aí você tirou a medida do busto,
Aí vai vestir, a blusa fica super justa na barriga, então já não deu certo. Então, por isso que eu digo, às vezes você tira a medida do busto e da barriga, faz pela medida da barriga e a pessoa tem um busto maior ou o ombro mais largo e acaba que a blusa fica justa em cima. Então, o ideal é tirar essas 3 medidas e pegar a maior sempre. Então, isso é para toda peça que você for fazer, aí não tem erro, certo? Então, eu tirei a medida, a minha maior medida é do busto, tá? Que deu 90 centímetros. Isso, 90 centímetros. Aí eu teria que fazer como eu vou tecer frente e costas separados, tá? Vou dividir ao meio. Então, a minha circunferência é 90. Eu vou dividir ao meio e vou fazer 45 para as costas e 45 para frente. Mas, como eu quero uma blusa mais despojada, mais larga, eu resolvi aumentar um pouquinho. Então, de 90 eu passei para 1 metro e vou tecer 50 centímetros. Mas isso é opcional, aí você decide se você quiser fazer um pouco maior ou não. Aí fica a seu critério na hora que você for realizar a peça. Então, a minha eu deixei um pouquinho maior. Então, ao invés de eu deixar 45 centímetros, para não ficar bem certinho no corpo, eu deixei com 50, um pouquinho maior, vai aumentar 10 centímetros aí a minha peça, na minha medida, para que fique uma peça bem despojada. É um blusão, na verdade, vai ficar bem legal. Então, eu vou ter que tecer 2 quadrados, né, 2 retângulos, na verdade, eu acho que fica, de 50 centímetros de largura, tá? Que daí, somando os dois, dá 1 metro. Então, é assim que você tira a medida. Aí, você também precisa tirar a medida do ombro, do ombro não, do braço, que é pra você poder fazer as mangas depois. E dos ombros, né, que é pra depois você costurar. Eu, normalmente, deixo 17 centímetros pro ombro, mas você pode medir na pessoa bem certinho, assim, bem no ossinho do ombro até o pescoço ali, onde você tem que medir para ver mais ou menos o tanto que você precisa costurar em cima. Mas isso ao longo das videoaulas você vai tirando a dúvida e vai ficando mais fácil. Então eu vou fazer aqui o meu cordão. Eu tenho aqui, na verdade, já um cordão tecido com 58 correntinhas. Ele vai me dar aqui meus 50 centímetros, tá? Tenho 58 correntinhas aqui. Então, é um número par. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma correntinha, né? Que é pra ganhar altura. Então, eu já descobri aqui que 58 correntinhas vai me dar 50 centímetros. Vou fazer mais uma para ganhar altura. E agora, eu vou aproximar para vocês visualizarem como que a gente vai fazer o ponto agora. Então, eu fiz mais uma para ganhar altura, eu vou fazer meio ponto alto na segunda correntinha que vem da agulha, ó, 1, 2. Aqui, ó, eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Tiro a agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro todas as laçadinhas de uma vez só, ó, meio ponto alto. Vou fazer meio ponto alto em cada correntinha de base, ó. Tiro a agulha como se fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro todas de uma vez só. Então, cada correntinha aqui, eu faço meio ponto alto. Essa blusa eu não vou fazer barra, tá? Então, essa aqui vai ficar assim, desse jeito. Então, você já tira a medida, já vai tecer do tamanho que você quer, não precisa deixar para depois tecer a barra aqui, tá? Ó, e vai ficando desse jeitinho aqui a carreira. Então, você vai fazendo meio ponto alto em cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu finalizar, eu vou ter que ter 58 pontos baixos, meio pontos altos na minha carreira. Ó, eu vou fazendo aqui, ó, e vai ficando assim. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer os meus 58 meio pontos altos, aí eu volto com vocês para ensinar os próximos passos. Finalizei a carreira, ó, toda com os meios pontos altos, tá?
Aí, eu chego aqui no final, eu faço uma correntinha, só para ganhar altura, não vai contar como ponto, tá? Faça a correntinha para ganhar altura e vira o trabalho. Agora, eu vou fazer meio ponto alto em cada ponto de base aqui. Ó, então, eu já faço no primeiro, porque essa correntinha é só para ganhar altura. Então, aqui, ó, já no primeiro eu faço meio ponto alto. Ó, insiro a agulha, puxo tudo de uma vez. Então, em cada, vai ser duas correntinhas, duas carreiras de pontos meios altos, tá? Essa primeira e essa aqui. Essa aqui vai ser como se fosse a nossa barra da blusa. Ó, e vai tecendo meio ponto alto em cada ponto de base. Então, ela já vai ficando com esses espacinhos aqui, ó, que já vai dar aí um detalhe pra peça, tá? Vai ter alguns furinhos aí. Ó, e eu vou fazendo, ó, meio ponto alto em cada ponto. Então, eu vou tecendo assim até chegar, ao final da carreira. Ó, meio ponto alto em cada ponto de base. Até chegar ao final da carreira. Eu vou tecer os meus aqui, assim que eu finalizar, eu volto com vocês para mostrar a próxima carreira. Eu finalizei aqui a carreira, a segunda carreira, de meio pontos altos, tá? Ficou dessa forma a minha carreira. Então, agora eu vou fazer, sempre quando eu chego aqui no final, eu faço uma correntinha e viro o trabalho. Na terceira carreira, será carreiras de pontos baixos. Então, eu já passo aqui no primeiro, tá? Porque essa correntinha é só para ganhar altura. Faço aqui no primeiro espacinho, eu já faço um ponto baixo, ó. E no próximo, só ponto baixo essa carreira. Carreira de número 3, somente pontos baixos. Ó, o ponto baixo, para quem ainda não sabe fazer, eu só insiro a agulha, laço o fio e tiro as duas laçadinhas. Então, esse é o ponto baixo, tá? Então, a terceira carreira será de pontos baixos. Eu vou finalizar aqui a carreira de pontos baixos, vou até o final, ponto sobre ponto, tá? Fazendo os meus 58 pontos. E quando... Opa, peguei aqui errado. E quando eu finalizar, eu volto com vocês para mostrar como que faz a próxima carreira, que aí vai começar o ponto fantasia da peça. Ó, e tá ficando dessa forma, olha que bonitinho que tá ficando. Então, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative os sininhos, as notificações, que é aquele sininho que fica ali do ladinho, para que o YouTube possa te avisar quando eu postar um novo vídeo, tá? E sempre eu tenho vídeos novos no canal, então é importante, daí você não perde nenhuma novidade. Então, eu vou fazendo aqui, ó, pontos baixos até o final da carreira, aí eu volto com vocês, acho que não tava filmando, eu volto com vocês para mostrar como que ficou e explicar o ponto fantasia agora da peça. Cheguei ao final, ó, da carreira, fazendo somente os pontos baixos, ó. Agora, faço uma correntinha e viro o trabalho. Nessa carreira, eu vou fazer meio ponto alto nesse primeiro ponto aqui, tá? No primeiro ponto, eu já faço meio ponto alto. No próximo, eu também vou fazer um meio ponto alto. E agora, aqui ao lado dele, eu vou fazer um ponto alto, só que ele é um ponto alto mais alongado. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Então, eu faço a laçadinha e entro aqui, ó, no mesmo espaço em que eu fiz o segundo meio ponto alto, tá? Eu entro aqui no mesmo espaço, puxo a laçadinha, ó, e fica assim. Ao invés de eu tirar ou tudo de uma vez ou em duas vezes, como eu faço no ponto alto, eu vou fazer assim, ó. Dou a laçadinha e tiro a primeira alcinha. Fiquei assim. Agora, eu dou outra laçadinha e tiro a segunda alcinha, ó. Dessa forma.
E vou segurar aqui na agulha, eu não vou finalizar esse ponto, vai ficar dessa forma. Dou uma laçadinha, ó, vou pular um ponto e vou no próximo, ó, pulo esse e vou nesse. Nesse aqui, eu vou fazer o ponto alto, ó, só que eu vou tirar, vou fazer a laçadinha e vou tirar só o primeiro, ó, só a primeira alcinha. E vou segurar o resto na agulha, ó, já tô com 4 alcinhas aqui. E vou fazer de novo, ó, dou a laçadinha no mesmo espaço aqui, ó, eu entro aqui, puxo pra fazer um ponto alto, daí eu faço, tiro só a primeira alcinha aqui, ó, ficando assim, ó, com 6 alcinhas na agulha. Depois que eu tiver 6 alcinhas, agora sim eu posso tirar tudo de uma vez só, ó. Tiro todas de uma vez e faço uma correntinha que é para segurar todas eles juntos aqui, ó. Ficou como se fosse uma amêndoa, tá? Aí agora, ó, vou fazer aqui no mesmo espaço esse ponto que eu fiz aqui, ó, esse ponto alto mais alongado. Então, ó, no mesmo espaço, ó, eu insiro a agulha, puxo o fio como se eu fosse fazer um ponto alto, ó, tiro primeiro essa laçada, ó, fazendo assim, e tiro a outra assim, e fico com ela na agulha, não finalizo. Dou uma laçadinha, pulo um ponto e vou no próximo. Agora, eu vou só repetir isso, tá? Então, eu pulei esse aqui, vou nesse aqui, entro com a agulha, como se fosse fazer um ponto alto, ó. E vou tirar só a primeira só a primeira alcinha aqui, ficando assim, ó, agora com 4 pontos na agulha. 4 alcinhas. Dou uma laçadinha, entro novamente nesse mesmo espaço, ó. E vou tirar somente a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Tiro só a primeira. Agora eu tô com 6 alcinhas aqui. Tiro todas elas de uma vez só, ó. E faço uma correntinha para segurar todas elas juntas. E no mesmo espaço aqui eu vou fazer aquele ponto alto mais alongado. Ó, no mesmo espaço aqui eu entro com a agulha, puxo o fio, tiro uma vez e laçada, tiro outra vez, ficando com as 2 laçadinhas. Olha só que lindo que tá ficando. Dou a laçadinha, ó, pulo um e vou no próximo. Entro com a agulha, ó, como se fosse fazer um ponto alto, tiro só a primeira. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha. Faço a laçada, entro aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, tirando só o primeiro. Agora, eu tô com 6 alcinhas aqui. Vou tirar essas 6, todas de uma vez só, e vou fazer uma correntinha para segurar, ó. E no mesmo espaço, nunca pode esquecer, tá? No mesmo espaço aqui, eu vou fazer aquele ponto alto mais alongado, ó. Entro aqui, laçada, tiro essa primeira, e laçada, tiro essas 2 aqui. E fiquei com as 2 alcinhas na agulha. Dou uma laçadinha aqui e vou pular esse ponto e vou no próximo. Pulo esse e vou nesse. Ó, tiro a primeira, laçadinha, vou no mesmo espaço, tiro a segunda. Fiquei com as 6 laçadinhas, tiro todas de uma vez, faço uma correntinha e vou no mesmo espaço fazer aquele ponto alto mais alongado, ó. Ponto alto, tiro uma vez, laçada, tiro outra vez. E fiquei, e segura aqui a alcinha, não finalizo o ponto. Dou a laçadinha, olha só como é que tá ficando. Esse aqui é o motivo do ponto da peça. Esse lado tá pro avesso, tá? Mas já fica bem bonito também. Então, deixa as 2 alcinhas, faço a laçadinha, pulo aqui um ponto e vou no outro. Vou aqui, ó, laçada, tiro uma vez só e deixo aqui na agulha. Laçada, entro no mesmo espaço e tiro só um pedacinho do ponto. Tô com 6 alcinhas, tiro todas de uma vez. Ó, faço uma correntinha e no mesmo espaço aquele ponto alto alongado, ó, tiro em 2 partes, ó, tiro em 2 vezes. Não finalizo, pulo um, vou no próximo, ó, aqui, tiro aqui, ó, tô com as 6 laçadinhas,
Tiro todas de uma vez, uma correntinha, no mesmo espaço, faço aquele ponto alto alongado. Então, você vai fazendo dessa forma, ó, até chegar ao final da carreira, ó. Faz aqui, ó, vai ficando desse jeitinho, tá? Então, eu vou fazendo os meus, ó. E aí, quando eu chegar no final da carreira, eu mostro pra vocês como finaliza a carreira, ó, aqui. Aí, eu vou finalizar aqui e daí volto com vocês para mostrar como que finaliza a carreira e o próximo passo. Eu vim tecendo, ó, toda a carreira com o ponto. Ó, então, eu terminei aqui a carreira, não terminei ainda, que eu vou mostrar pra vocês como que finaliza. E aqui eu fui fazendo da mesma forma que eu fui explicando pra vocês. Então, aqui, ó, eu fiz os 3 juntos, aquele ponto alto alongado, pulo um, vou no próximo, faço aqui, ó, o ponto alto, tirando só uma partezinha dele, faço o outro, tiro todas as laçadinhas juntas, uma correntinha e vou fazer aquele outro ponto alongado, ó. Aqui. Vou pro próximo, pulo um, vou no próximo, faço ponto alto. Finalizo tudo de uma vez. Faço a correntinha e agora eu não vou fazer aquele ponto alto alongado aqui, ó. E me sobrou 2 correntinhas aqui. Aqui eu vou fazer 2 pontos meio alto, ó. Um aqui e o outro aqui, tá? Então, chegou aqui, você não precisa fazer aquele outro, tá? E já faz 2 pontos, porque aqui, ó, no início da carreira, iniciamos com 2 meio pontos altos, ó, 1 e 2, só que aqui a gente já deu início ao trabalho do ponto. Aqui a gente para e não faz, certo? Aqui fica assim mesmo, pra não aumentar mais um ponto, tá? Se eu fizer mais um aqui, vai aumentar ponto na carreira, então eu não vou fazer, vai ficar dessa forma. Então, a carreira ficou assim, tá certo? Então, fiz aqui o meu último meio ponto alto, eu vou fazer uma correntinha pra ganhar altura somente. Viro o trabalho e vou repetir a carreira de número 3. Então, esse ponto vai ser a repetição da carreira 3 e 4, que é o ponto baixo e esse ponto fantasia, até atingir o tamanho necessário aí da sua peça, tá? Ponto baixo e esse ponto fantasia, ponto baixo e o ponto fantasia. Vai ser assim agora daqui pra frente. Eu vou mostrar como que a gente retoma aqui os pontos baixos, tá? Então, eu fiz a correntinha, virei o trabalho. Nesse primeiro aqui ponto, eu já faço um ponto baixo. No segundo meio ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. Opa. Aqui, ó, eu vou retomar o ponto baixo bem naquela, nessa bolinha que fica aqui, ó, que é aquela correntinha que nós fizemos para segurar aqueles pontos fechados juntos, tá? Então, bem nessa bolinha aqui, ó, que se você virar, ó, é o topo de um ponto. Ó, todas essas alcinhas aqui, ó, essas correntinhas, é um topo de ponto. Então, é aí que a gente vai pôr os pontos baixos, tá? Então, virando aqui, ó, pra você visualizar, é bem aqui nessa bolinha onde a gente juntou todos os pontos. O outro é aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó. Ó, bem aqui é o outro. Se você tiver dúvida, você vira e vê que tem uma correntinha, ó. Aqui você insere um ponto baixo. Ó, aqui, ó, bem nesse buraquinho aqui, ó, você insere. Se você virar aqui, ó, você vê que tem uma correntinha, tá? Então, pra não ficar dúvida. Opa, escapou aqui. Então, pra não ficar dúvida, você dá uma viradinha. Depois, conforme você vai tecendo, você vai pegando o jeitinho e vai ficando bem fácil, ó. Bem aqui, ó. No espacinho. Aqui, ó, que é aquele ponto alto alongado, se você for ver, ó.
tá? Bem no topo dele. Você põe ponto baixo. Nesse espacinho. Então, aqui, essa carreira, você tem que prestar bastante atenção para não diminuir pontos e nem aumentar pontos. Então, de vez em quando você conta, vai fazendo e vai contando esses pontos baixos para que o seu trabalho não fique torto, tá? Porque é bem fácil de confundir e acabar aumentando ou diminuindo pontos, porque é fácil de pular aqui um ou outro, sabe? Então, é bom de vez em quando você contar e ver se você tem a mesma quantidade que você iniciou de pontos, ó. Então, é assim que retoma, tá? Ó, bem no topo aqui. Se ficou com dúvida, é só virar a carreira assim, ó, que você vai ver todas essas correntinhas são um pontinho, tá? E fazer os pontos baixos, ó. Então, eu vou terminar a minha carreira aqui de pontos baixos para o vídeo não ficar muito longo. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer mais uma vez essa carreira aqui, ó, para não ficar dúvidas. E daí, eu vou dar as próximas explicações. Então, aqui que insere o ponto baixo. Bem, ó. Vou fazendo aqui e já volto. Eu cheguei ao final da carreira fazendo os pontos baixos, tá? E esse aqui é o lado do direito da peça, olha só como que fica. Se você ainda tem dúvidas e não sabe onde é o direito da peça, o direito da peça é sempre o lado que o fiozinho que você iniciou as correntes, ó, aqui, ó, fique do lado esquerdo, tá? Quando o fiozinho tá aqui, ó, essa pontinha aqui do fio tá pro seu lado esquerdo, esse aqui é o direito da peça, ó. Por exemplo, se eu vir aqui, ó, agora esse fiozinho tá pro lado direito, então ele tá do avesso da peça, tá? É uma dica aí pra quem ainda não consegue identificar. Quem não tem muita prática ainda não consegue identificar, então essa é uma boa dica. Se você vê o fiozinho aqui que sobra quando você inicia as correntinhas, tá pro lado esquerdo, é o seu lado direito da peça, tá? Então, aqui é o meu lado direito da peça. Então, agora é repetição desses dois pontos, dessas duas carreiras. Então, eu fiz a de ponto baixo, agora eu vou fazer a do motivo do ponto, né? Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo, faço uma correntinha e viro o trabalho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto alto, um meio ponto alto. No segundo ponto baixo aqui, ó, faço meio ponto alto. E no mesmo espaço, vou fazer aquele ponto alto alongado. Coloco aqui, tiro uma vez e tiro duas vezes, ó, ficando assim. Daí, pulo um ponto e vou no próximo. Vou aqui, ó, e faço aquele ponto alto, ó. Tiro uma vez, entro aqui de novo, tiro outra vez, fiquei com as 6 laçadinhas, tiro todas de uma vez, opa, tiro todas elas de uma vez, uma correntinha. Olha só, vocês percebam que, ó, fica gominho com gominho, ó, fica bem na direção. Então, uma dica pra você ver se você tá fazendo certinho, gominho embaixo de gominho. Se começar a ficar torto, não bater assim, ó, tem alguma coisa errada, tá? Então, ó, faço a laçadinha no mesmo espaço, faço aquele ponto alto alongado, ó. Tiro uma vez, laçada, tiro duas vezes. Opa, aqui. Seguro as alcinhas na agulha, não finalizo o ponto, salto um, ó, pulo esse e vou nesse aqui, ó. Percebam que já tá alinhado ao outro gominho aqui da carreira de baixo, ó. Então, tá tudo certo aqui. Faço aqui, ó, tiro, laçada, tiro esse, ó. Tô com as 6 laçadinhas, tiro todos de uma vez, correntinha e no mesmo espaço aquele ponto alto alongado. Laçada, tira uma alcinha, laçada, tira aqui as duas, segura aqui na agulha, dou a laçadinha, salto um, vou no próximo, ó. Veja que tá alinhado ao gominho de baixo. É como se fosse uma amêndoa, né? Pode ser uma amêndoazinha ali, ó. Fiz aqui,
E assim eu vou agora tecendo dessa forma até atingir a altura que eu preciso para minha peça, tá? No meu caso, eu acho que eu vou tecer em 60 centímetros, que eu quero fazer ela bem comprida, sim, mais compridinha do que eu costumo fazer. Olha que lindo que tá ficando esse ponto, gente. Vai ficando aqui uns buraquinhos, os gominhos, fica bem legal. Então, eu vou tecendo dessa forma, somente isso. Chego lá no final, faço ponto baixo, a próxima carreira ponto baixo, daí na próxima carreira esse ponto aqui, na próxima ponto baixo, na próxima esse aqui. Então, você vai fazendo assim até atingir a altura, sem diminuição, sem nada, reto, teça reto, até chegar lá na altura desejada, tá? No meu caso, eu acho que eu vou fazer... 65 centímetros que eu vou deixar, só que lá em cima, quando a gente chegar na altura, a gente vai fazer mais 2 carreiras de pontos meio baixos, como a gente fez aqui, vai fazer lá em cima. Então, você pode até parar um pouquinho mais curto, que daí eu vou também parar um pouquinho menos e vou fazer, ó, que nem aqui, ó, minhas 2 carreiras de pontos meio alto, deu 2 centímetros e meio, 2 centímetros. Então, quando faltar, vamos ver... Quando eu tiver com 63 centímetros, eu vou parar, aí eu volto com vocês para fazer essas 2 carreiras juntos, finalizar e ir explicando os próximos passos. Então, você faça dessa forma, teça reto, ponto sobre ponto, tá? Esse detalhe do ponto até atingir o tamanho que você precisa. No meu caso, eu vou fazer 63 centímetros, desse jeito eu vou tecendo. Se você ficou com dúvida com relação ao ponto, volte um pouquinho o vídeo, veja novamente como é que faz, tá? E vai tecendo. Então, eu vou tecer o meu agora até eu atingir os 63 centímetros. Aí, eu volto para dar as explicações do próximo passo da blusa. Eu ainda não dei um nome para ela, tá bom? Mas até eu vou fazendo aqui e já volto. Eu voltei aqui com a minha peça tecida, então aqui ela tá do lado do avesso pra cima, porque eu terminei lá nas carreiras desse detalhe aqui do ponto. Eu teci 60 carreiras e deu 68 centímetros, eu achei que já tá bom, tá? Esse tamanho, só que agora, vou mostrar pra vocês como que eu teci, ó, uma peça reta, tá? Os 50 centímetros de largura, 68 de comprimento e teci 60 carreiras ao total, certo? Eu vou mostrar pra vocês agora qual é o próximo passo. O que eu vou fazer agora é que eu não cortei o fio, ó. Eu vou fazer 2 carreiras agora de pontos meio altos, como a gente fez aqui pra iniciar, ó. 2 carreiras de meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui também, ó. Eu parei nessa parte aqui do ponto, não é de ponto alto. E aqui eu vou inserir os meus meio ponto altos, tá? Desculpe, a carreira não é... Eu não parei na carreira de pontos baixos, ó. Eu parei naquela que a gente faz a amendoazinha e o ponto alto alongado. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de meio ponto alto, como eu fiz aqui pra iniciar a peça, tá? Então, eu vou... pausar aqui, organizar o trabalho e volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Ó. E vou fazer um meio ponto alto para cada ponto de base, ó. Aqui nessa carreira eu deveria estar colocando os pontos baixos, né? Só que agora eu não vou mais inserir ponto baixo, eu vou encerrar, ó. E onde eu colocaria os pontos baixos, eu estou colocando os meio pontos altos. E eu vou fazer assim, ó. Cada ponto de base, um meio ponto alto. Tá ficando dessa forma a carreira, tá? Isso aqui é pra gente finalizar. Eu vou fazer isso e vou chegar no final da carreira. Aí eu volto com vocês, tá? Pra gente iniciar juntos a próxima. Nós iremos fazer 2 carreiras, assim, tá? Essa e mais uma. E essa parte aqui da frente da blusa, eu usei 2 novelos de lã bem certinho. Porque eu tô com o segundo aqui, ó, que só vai... Deixa eu pôr aqui pra que vocês visualizem, ó. Só vai sobrar
para fazer essas duas carreiras. Então, a parte da frente eu utilizei 2 novelos. Então, aí para você ter uma ideia, esse ponto não gasta muito fio, porque eu fiz 50 centímetros e tô tecendo quase 70 de altura e foi exatamente 2 novelos. Então, vai ser 2 para as costas, 4. Eu acredito que eu vou usar, acho que uns 6 novelos para finalizar essa peça. Então, eu vou fazendo meus meio pontos altos, ó, dessa forma, até o final da carreira. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, ó, fazendo os meios pontos altos. Cheguei aqui, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora a peça ficou grande, fica mais difícil da gente organizar aqui para filmar. Aí, aqui eu vou retomar os meio pontos altos. Então, aqui no primeiro eu faço meio ponto alto, porque essa correntinha é só para ganhar altura. Ó, no próximo, meio ponto alto. Então, são 2 carreiras de meio ponto alto, como a gente fez lá para iniciar. Esse aqui é para dar o acabamento aqui da peça. Vamos fazer igual. Lembrando que o comprimento da peça é opcional, você pode fazer mais curtinha, não precisa fazer tão comprida como eu tô fazendo, tá? Aí fica a seu critério, você escolhe que jeito que você quer fazer. Então, ó, vai fazendo assim, ó, meio ponto alto em cada ponto de base. Daí, a gente já pode finalizar essa parte aqui. Então, eu já tô quase terminando a parte da frente. A parte da frente e das costas são exatamente iguais. Não tem cava nenhuma. Ó, meio ponto alto sobre cada meio ponto alto da carreira de baixo. Eu vou pausar o vídeo, vou finalizar essa carreira, ó, de meio ponto alto. Aí eu volto com vocês para mostrar como ficou, passar as medidas certinho de quanto ficou e finalizar aqui a parte da frente da peça. Cheguei aqui no final da carreira, ó, das 2 carreiras de meio ponto alto, e agora eu já posso finalizar o trabalho. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que sobrou do segundo novelo, ó. Sobrou só isso aqui. Então, eu vou deixar, eu não vou cortar todo esse fio, vou deixar pra costurar, ainda vai sobrar. Mas olha só, sobrou, deu exatamente 2 novelos aqui. Então, eu vou fazer a minha laçadinha aqui, ó. Vou puxar todo esse fio grandão que sobrou, mas não vou cortar. Vou deixar ele comprido assim pra fazer a costura, o que sobrar, daí depois eu corto, tá? Então, ó, finalizei com a laçadinha e me sobrou aqui um pouquinho só do segundo novelo. Vou esticar ela aqui para que vocês visualizem o tamanho dela prontinha. Então, olha só como que ficou a minha peça fina e comprida aqui. Eu medi, ficou com 71 centímetros e 62 carreiras, tá? Se você for fazer igual a minha. E 50 de largura com 58 pontos de base, tá? 58 correntinhas para iniciar. Então, essa aqui é a parte da frente. E o próximo passo vai ser tecer mais uma parte dessa exatamente igual, tá? Exatamente igual. Então, você vai iniciar novamente, fazer um cordão, no caso meu aqui, 58 correntinhas, e dar continuidade igual, fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu aproximar. Aí, vocês vão fazendo exatamente como tá aqui a outra parte. E depois, nós iremos só costurar aqui os ombros, ó. E vai ficar um decote canoa bem bonito. Então, façam mais uma parte dessa aqui, tá? Eu vou iniciar a minha agora, não vou gravar vídeo porque é exatamente igual, tá? Se você ficou com dúvida, você volte um pouquinho o vídeo e refaça através desse passo a passo, porque é exatamente igual. Eu vou fazer outra exatamente igual, a mesma quantidade de carreiras, as mesmas medidas, tudo certinho, tá? Quando eu tiver a outra parte pronta, eu volto aqui com vocês para mostrar os próximos passos, que daí eu vou ensinar a costurar e como a gente vai fazer a manga, tá certo? Então, teçam mais uma aí, que eu vou tecer a minha aqui e logo volto pra gente dar continuidade à blusa. Eu voltei aqui com vocês com as minhas 2 peças prontas, olha.
frente e costas estão prontas. Eu teci aqui 50 centímetros eu vou medir novamente, eu não lembro agora quanto que deu o comprimento. Vou medir, vou passar para vocês certinho a quantidade de carreiras que eu teci, tá? Para dar a altura aqui. E agora vamos mostrar qual que é o próximo passo depois que fizer essas duas partes iguais aqui, tá? Então, voltando aqui para passar para vocês as medidas, ficou com 69 centímetros de altura a blusa por 50 de largura, tá? 50 de largura e 69 de comprimento. 58 pontos eu coloquei na base da correntinha para iniciar e teci 62 carreiras até atingir o tamanho que eu precisava, tá? 62 carreiras eu teci assim, então se você quiser fazer do mesmo tamanho que o meu, então tá aí as minhas as medidas e as quantidades de carreiras e de pontos. Agora nós vamos dividir ao meio aqui, ó, a peça. Então eu tenho 58 pontos, eu achei o meio, que é o 29. Coloquei o marcador aqui no pontinho 29. Então, pra gente fazer aqui a cava do pescoço, o que a gente vai fazer? Então, eu achei o meio, que o meu tem 58 pontos, eu achei aqui 29 e coloquei um marcador. Então, eu costumo deixar 20 centímetros de cava aqui. Aí, você pode medir e ver o que você acha ideal para você, o tamanho da gola que você quer na sua peça. Minha sugestão, 20 centímetros. Então, a partir desse ponto do meio, ó, bem no meio, ponto número 29, eu vou colocar a minha fita métrica e vou separar 10 centímetros, ó. Vai dar nesse ponto aqui. Então, eu vou colocar um marcador nele. Se você não tiver um marcador, pode ser um clipe de papel, uma linha de outra cor, tá? Não tem problema. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado, ó. Tô aqui, ó, bem em cima do ponto e vou marcar 10 centímetros pra cá, porque daí eu centralizo, ó, fica 20 centímetros, só que bem centralizado. Agora eu vou conferir se eu tenho aqui, ó, de um marcador pro outro, se eu tenho 20, ó, não deu bem 20, ó. Vamos ver, daqui... Não, ó, não deu 20. Ah, não, deu certinho. Porque não tava dobrado aqui. Então, deu 20 centímetros, ó, de um marcador pro outro. Então, esse aqui vai ser a minha gola. Então, é assim que a gente faz. Agora, eu vou contar aqui, ó, daqui a aqui, quantos pontos me restou, porque eu tenho que ter a quantidade igual de um lado e de outro de ponto, pra que não fique torta a blusa, porque o ombro fique bem certinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui eu tenho que ter 17 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deu certinho, tá? Então, eu tenho 17 pontos aqui pra minha costura do ombro, e esse espaço aqui vai ficar a minha gola. Então, é assim que eu faço o espaço da gola, tá? Então, se você quiser uma gola menor, pode deixar 18, 15 centímetros, dependendo aí da peça que você for fazer, a seu gosto. O meu, 20 centímetros, que eu quero uma golinha mais abertinha, tá? Então, é assim que a gente faz. Se você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo que você vai entender, tá? Então, você acha o meio... Marca aqui 10 centímetros pra cá, 10 pra lá, coloca os marcadores, confere se tem o tamanho certo e se tem a quantidade de pontos certos aqui para o ombro. Agora, nós iremos fazer a costura, então nós vamos deixar o avesso pra cima. Só que nesse ponto, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse lado aqui, ó, deixa eu achar aqui o início da peça. Aqui. Esse lado aqui... deixa eu aproximar,
o lado do direito, que a gente vem tecendo sempre, ó. O fiozinho tá aqui pra minha esquerda. Só que esse ponto, eu não gosto muito dele desse lado. Eu vou usar como o direito, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui eu vou usar como direito, porque ficou mais perfeitinho aqui, ó, a forma da amêndoa que a gente teceu, tá? O ponto alto estendido aqui, ficou mais visível, mais bonito, os buraquinhos que se formaram, tá? Então, esse lado que, teoricamente, aqui na peça é o avesso, eu vou deixar pro direito. E esse lado aqui, que é o direito da peça, eu vou deixar pro avesso, porque notem que ele não ficou, assim, tão bonito quanto o outro lado. Mas, é seu critério, se você quiser deixar esse lado pra fora, pode deixar. Mas eu vou deixar esse aqui pro avesso. O lado direito da peça certa, vou deixar pro avesso e vou usar o avesso como direito. Então, para fazer a costura, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar avesso para fora, porque eu vou costurar pro avesso. Então, eu vou pegar essa peça aqui, vou deixar com o direito para cima, que eu quero usar na peça, e vou pegar a minha outra peça aqui que eu tenho pronta, vou pôr por cima com o direito voltado para baixo, porque eu tô com a peça agora do avesso, ó. Direito com direito, direito com direito. Deixa eu afastar aqui, ó. Direito com direito, avesso com avesso, tá? Porque a gente vai fazer a costura lá em cima, eu vou enrolar aqui para facilitar. Aqui a gente já tinha marcado, nós achamos juntos ali a marcação. Então, eu vou prender, vou contar 17 pontos aqui, vou prender com o marcador, daí pra gente iniciar a costura aqui do ombro da peça, tá certo? Então, eu vou organizar aqui, vou prender as duas juntas agora, vou contar 17 pontos, prender com esse mesmo marcador, e aqui é a mesma coisa. Esse do meio eu já posso tirar, porque ele era só pra eu me orientar aqui nas medidas. Então, eu vou tirar esse marcador e vou colocar aqui bem certinhos 17 com 17 aqui, pôr junto, e daí eu volto com vocês pra gente costurar junto aqui a parte do ombro. Eu voltei aqui com vocês que eu prendi, ó, as duas partes, frente e costas, com o avesso pra fora, o lado do avesso que eu escolhi pra fora, e eu tinha deixado aquele fio maior aqui, eu não cortei, das duas peças eu não cortei, deixei comprido e coloquei ele agora na agulha de tapeceiro e vamos unir aqui, ó, do início até o marcador, tá? Vou ver se eu aproximo aqui para facilitar a costura. Então, tem várias formas de costurar e você vai escolher a melhor, o jeito que você sempre faz, que está acostumado. Eu vou costurar, vamos ver aqui com ponta atrás. É uma sugestão, tá? Não precisa... Ó, você vai organizar bem certinho, ponto com ponto aqui, ó, pra não ficar torta a peça, ó. Pontinho com pontinho. Esses dois primeiros aqui eu uni e vou dar um nozinho só pra ficar bem preso. Porque o fio já tá amarrado ali, já veio já que eu tava tecendo. Eu vou fazer ponto atrás, então eu vou entrar, ó, nesse aqui, ó, e nesse aqui. Eu vou voltar nesse aqui, ó. E vou sair nesse aqui. Sempre pulo um, ó. Aí eu volto nesse aqui que eu pulei. Se você quiser, pode ir caminhando, ó. Aí você não precisa apertar muito. Ó, pulei um ali, ó. Eu saí com o fio aqui, pulo esse e vou nesse, ó. Mas você pode costurar da forma que você tá acostumado, não tem problema. Volto nesse aqui, ó, que eu tinha pulado, ó. Passo no topo, em todas as alcinhas aqui do topo do ponto, ó. Não aperte demais, mas também, ó, pulei esse, ó, o fio saiu daqui, ó. Ó. O fio saiu aqui, ó, vou pular, vou nesse aqui.
Aí eu volto pra esse aqui. Mas se você quiser, pode ir indo de assim, voltando assim, ó, indo assim, voltando assim, também dá super certo, tá? Não tem problema. Então, não aperte demais pra não ficar franzido, mas também não deixe muito solto. Ó, e vai indo ponto sobre ponto, aqui, ó, pontinho por pontinho, ó, até chegar lá no marcador. Eu vou tecer o meu aqui até chegar no marcador, ó, dessa forma, olha como que tá ficando, nem parece a costura. Depois eu vou mostrar pra vocês como que fica do lado do direito essa costura. Então, teci aqui, vou aqui, volto, sempre vou voltando, é ponto atrás, ó. Tô quase chegando lá no marcador. Fica uma costura bem bonita, não se percebe. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo, tá? Então, eu cheguei aqui no último, ó, passei aqui por cima do ponto do marcador, ó. Vou costurar ele agora. Ó. Agora, eu entro aqui nele de novo e vou deixar uma alcinha aqui, ó, que eu vou dar um nozinho, ó. Deixei uma alcinha. Deixa eu deixar menor para que vocês visualizem melhor. Ó, deixei essa alcinha aqui, ó. Agora, eu vou passar a agulha por dentro dela e puxo. Dei um nozinho. Aí, você vai esconder esse fio, ó. Vai caminhar com esse fio por entre os pontos aqui, ó. Eu tô com o fio bem comprido, que é o que sobrou do novelo, ó. Deu outro nozinho aqui. Mas, enfim, você vai passando aqui, ó. E daí, você pode cortar. A hora que você passar um tanto aqui pra dentro, pra esconder a ponta, você pode cortar. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a costura do lado do direito. Ó, fica uma costura bem bonita, ó. Não se parece. Ó. Olha só, aqui a costura. Nem parece, ó. E aqui vai ficar em cima do ombro, vai ficar desse jeitinho aqui. Ó, tá? Ficou dessa forma. Agora, você vai fazer a mesma coisa, vou cortar o fio aqui, vou pôr a agulha desse lado, ó, o outro fio que eu deixei comprido, e vou costurar da mesma forma até chegar ao marcador, tá? Aí, depois que eu terminar, eu volto pra gente costurar a lateral. Eu finalizei a costura aqui, ó, dos dois lados do ombro. Vou virar pra vocês verem do direito como é que fica. Olha só, vai ficar com esse detalhezinho, tá? Então, essa é a costura do lado do direito.
Agora, vamos manter a blusa ainda do avesso, porque nós vamos costurar a lateral. Então, manti ela do avesso. E agora aqui, ó, do ombro, eu costumo deixar pra cava de manga, eu costumo, como é um tamanho pequeno, eu vou deixar 19 centímetros de cava aqui, tá? Então, daqui de cima, ó, eu vou... Ó, tá aqui a costura do ombro, tá? Então, aqui da costura do ombro até aqui, eu marco 19 centímetros. E já vou pôr um marcador. Aqui dá 19 centímetros, ó. Já vou pegar os dois lados aqui. Então, essa aqui vai ser a minha manga, tá? 19 centímetros. Eu vou deixar na descrição os tamanhos de manga para o tamanho M, P, G, tá? Vou deixar tudo certinho lá na descrição do vídeo. Você clica naquela setinha que tem do lado do nome do vídeo, você vai encontrar lá as medidas certinho, tá? Então, aqui, ó, como é um tamanho P, eu vou deixar 19 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Coloquei o marcador segurando, vou contar para ver se eu tenho a mesma quantidade de correntinha de carreiras aqui e aqui, para não ficar torta a peça. E aí, eu vou iniciar a costura aqui, ó, como eu fiz lá no ombro, tá? Mas aí eu vou organizar tudo certinho, aí eu volto com vocês para costurar junto, para que não fique nenhuma dúvida, certo? Então, aqui eu medi, deu certinho os 19 centímetros, ó. Aí eu contei as carreiras e contei atrás para ver se ficou igualzinho. Coloquei o marcador segurando as duas, porque até aqui eu não vou costurar, porque vou fazer a minha manga aqui. Então, eu vou costurar de baixo até aqui o marcador. Então, eu vou colocar alguns marcadores de outra cor, que é só para segurar bem niveladinho, ó, para que não venha ficar torcida a peça, tá? Só vou pôr assim, ó, a nível de ficar bem retinha, tá? Então, eu vou pôr outras cores para não confundir, que aquele amarelinho eu vou usar para marcar onde eu tenho que parar de costurar. Então, alinhei bem alinhadinho, ponta com ponta aqui, ó, bem certinho. Agora, eu já posso iniciar a minha costura. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu vim fazendo lá no ombro. Então, eu vou organizar a peça aqui. Já marquei, já deixei bem certinho, juntinho as carreiras, e vou iniciar a costura agora. Então, agora, para iniciar a costura, eu coloquei o fio na agulha, estou na parte da lateral embaixo, tá? Vou juntar pontinha com pontinha, vou inserir o fio aqui, ó, bem no início, ó, da carreira. Tô com o meu avesso para fora, tá? Então, eu coloco o fio aqui, deixo uma pontinha, porque eu vou amarrar esse fio aqui na minha peça. Então, a costura, como eu já tinha falado antes lá no ombro, você começa da forma que você tá acostumado, amarra o fio do jeito que você tá acostumado, é uma sugestão que eu tô fazendo aqui, tá? E, ó, daí já vou lá do outro lado, ó, o nozinho inicial, vou juntar essas duas partes agora. Essas duas pontinhas aqui, depois a gente vai passar com a agulha de tapeceiro e vai esconder, tá? Então, ó, puxei esse fio, aí eu volto aqui na ponta novamente, ó, puxo aqui, deixa eu só tirar essas pontinhas pro lado e vou deixar uma laçadinha aqui no fio, ó, e vou passar com a agulha por dentro. Vou dar aquele nozinho inicial, ó, dei o nozinho aqui, e agora, ó, tá bem retinho, ó, carreira com carreira, e eu vou costurando aqui, ó, pego na lateral do ponto. Se você quiser fazendo ponta e fazendo ponto atrás, também pode, ó, você vem aqui
e volta aqui. Tem que cuidar para deixar bem alinhado e não ficar torta a peça, tá? Ó, aí você vem um pouquinho mais pra frente. E volta aqui novamente. Ó. Alinha bem certinho. E assim você vai, até chegar lá no marcador que eu coloquei, que é a marca da cava da manga, tá? Lembrando que eu vou deixar o tamanho das medidas de cava lá na descrição do vídeo, bem certinho pra vocês, tá? O tamanho P, normalmente eu deixo 19 centímetros. O M, se eu não me engano, é 20, 22 centímetros, vai aumentando conforme o tamanho M, G, eu tenho tudo anotadinho, eu vou pôr lá na descrição pra vocês, tá? Os tamanhos sugeridos, se você não estiver fazendo esse tamanho que eu estou fazendo. Ali os meus 19 centímetros deu 18 carreiras, se eu não me engano, tá? Que eu deixei separado ali de cava pra gente tecer a manga. Então, você vai costurando assim, ou da forma que você tiver acostumado, até chegar lá no marcador. Eu vou tecer a minha aqui, e daí quando eu terminar eu volto com vocês, tá? Pra mostrar como é que ficou a costura. E daí a gente vai partir pro próximo passo, que nós vamos tecer a manga. Daí nós vamos tecer a manga direto na blusa já. Ó. Aqui. Aqui. Então, eu vou costurando aqui, aí eu volto com vocês assim que eu terminar. Eu cheguei com a costura até aqui, ó, no marcador. Fiz como eu fiz lá no ombro, aí passei por dentro aqui e cortei o fio, tá? Aí agora eu posso tirar o marcador e vou fazer a mesma medida lá do outro lado. Tá? Vou fazer a mesma coisa, vou medir os 18 centímetros, vou colocar o marcador, ó, aqui esse é o outro lado. Vou fazer a mesma coisa, vou marcar os 19 centímetros, vou colocar o marcador e vou costurar toda essa lateral. Aí a blusa tá praticamente montada já, tá? Então, assim ficou a costura, vou mostrar aqui do lado do direito, só para que vocês visualizem, ó, ficou assim. Vamos aproximar, ó, a costura aqui, a linha da costura ficou dessa forma, tá? Agora eu vou fazer tudo que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer desse outro lado. Eu vou medir os 19 centímetros de cava aqui, ó, do ombro aqui, 19 centímetros, vou marcar e vou costurar daqui pra baixo. Quando eu terminar, eu volto com vocês para iniciarmos a manga. E a gente vai começar a tecer aqui, nesse espaço que se formou, a gente vai começar a tecer em carreiras circulares aqui a nossa manga, tá? Então, eu vou costurar aqui e já volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês para mostrar a blusa costurada já dos dois lados, e eu já fiz uma manga para adiantar, para que eu pudesse ir fazendo e vestindo e tendo todas as medidas e carreiras certinho. Olha só como que ficou a costura na lateral, quase imperceptível, tá? E aqui já fiz uma manga, olha que linda que fica bem bonita, diferente. Agora, aqui fica reto assim mesmo, ó. É bem assim mesmo, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a manga, né? Então, a partir daquela que eu já fiz, eu vou tecer essa aqui. Aqui, eu deixei 19 centímetros, ficou bem justinha, bem certinha. Mas eu acho que até daria pra eu ter deixado mais. Só que depois que eu já costurei, já fiz, eu não mexi, deu certo, mas ficou bem justinha. Se você quiser um blusão mais largo, aquele efeito mais largo, maior, você deve fazer, deixar maior. Aí eu vou passar as medidas pra vocês, vou deixar na descrição as medidas para os demais tamanhos aqui de cava de manga, tá? Então, eu tô com a blusa pro lado do direito pra fora, e agora eu vou dar início
vou começar bem aqui embaixo do braço, tá? A tecer a manga. Eu vou aproximar a câmera agora pra gente dar início a tecer a manga. Estou aqui com a minha cava, ó, e eu vou começar aqui embaixo do braço, bem embaixo. Então, eu pego o meu fio e vou inserir nesse primeiro espaço que eu tenho aqui, ó. Ó, temos aqui é da costura, eu vou inserir aqui. Vou inserir o fio, ó. Eu faço assim, mas você pode colocar o fio da forma que você tiver acostumado, não tem problema. Aqui é só um dos jeitos de se fazer. Eu deixo essa ponta aqui que eu vou tecendo ela depois, certo? Então, eu vou inserir aqui, ó, coloco o fio, dou uma laçadinha para prender esse fio e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. E essa ponta eu vou prendendo aqui. Agora é o seguinte, eu vou pôr 38 pontos aqui, ó, ao redor de toda essa cava, ó, toda essa cava. Então, o certo é você dividir bem certinho aqui, ó, tanto que você põe aqui até o meio, você vai até o outro. Eu acho que eu coloquei 18 ou 19 eu acho que foi, e mais 19 nessa, que daí somando 19 mais 19 dá 38, tá? Então, é assim que você deve fazer. Então, eu vou iniciar com 38 pontos aqui baixos. Você pode pôr mais ou menos, dependendo do tamanho que você estiver tecendo, da largura que você quer da manga, porque não vai ter diminuição, vai ser isso até o final. Então, eu coloquei 38, achei que ficou bom. E lembrando, se você for pôr uma quantidade diferente da minha, você tem que pôr números pares para dar certo a confecção dos pontos aqui, tá? Para dar certo o desenho do ponto. Então, sempre números pares. Então, eu vou colocar 38, 19 em cada lado. Você vai acomodando os pontos baixos, onde você vai achando espaço, você vai colocando, mas não põe muito pertinho, não muito longe. Distribua bem esses pontos, tá? Então, eu vou pondo assim, ó, aqui nesse espaço pode ir um, aqui nesse pode ir outro. Ó, em cada espaço, porque aqui, ó, é a lateral dos pontos, né? Então, você vai pondo e vai contando aí. Distribua bem esses pontos. Ó. Até chegar aqui, ó, quer ver? A costura do ombro tá bem aqui, ó. Então, eu vou chegar até aqui fazendo pontos baixos, eu vou contar se eu coloquei 19, porque eu tenho que pôr 19 de cada lado pra ficar bem distribuído, pra dar os meus 38. Então, eu vou pausar o vídeo aqui e vou fazendo os pontos baixos até chegar aqui na costura do ombro, tá? Vou conferir se eu tenho os meus 19 pontos baixos pra poder distribuir bem certinho. Olha, eu cheguei até aqui a costura do ombro, ó, e inseri o meu ponto baixo aqui, ó, número 19, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer 19 da costura até a outra, até chegar aqui embaixo. Então, eu tenho que distribuir daqui da costura até aqui 19 pontos. Então, eu vou girar aqui um pouco o meu trabalho, estou aqui em cima do ombro, ó. Então, eu já vou pôr aqui. Já passei pro outro lado, não coloquei bem em cima da costura ali. Ó, já vou começar a contar do 1 de novo, ó. 1 e 2. Ó. 3, 4. Cada espacinho que você acha aqui. Ai, meu fio bolou tudo. Então, onde você achar que você deve pôr aqui um espacinho, você vai pondo ponto baixo, vai pondo, até completar a quantidade de pontos e chegar aqui embaixo. Eu vou pondo os meus, assim, ó, dessa forma, ó, até chegar lá embaixo. Chegando lá, eu volto com vocês para mostrar o próximo passo.
Eu cheguei aqui ao final da carreira, fiz os 19 pontos do outro lado e fiquei com 38 pontos ao total. Então, eu vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, insiro aqui a agulha e puxo com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Então, se você não sabe a quantidade de pontos que você coloca aqui, ó, na manga, você vai colocando, distribuindo os pontos, ó, onde você achar que fica bom, não fica espação aberto, nem muito amontoado, e depois você conta para ver se tem um número par de pontos, tá? Para dar certo o desenho da fantasia do ponto. Então, fechei a carreira aqui no primeiro que eu fiz, subi uma correntinha, eu vou virar o trabalho, tá? Eu vou trabalhar agora pelo avesso aqui da minha peça. Então, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Tá meio já difícil de vocês visualizarem aqui, porque eu vou tentar melhorar aqui. Você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nesse primeiro aqui, ó, já faço um ponto baixo nele, tá? Aquela correntinha foi só para ganhar altura. Então, já entro aqui e faço um ponto baixo. Então, eu virei o trabalho e tô trabalhando do avesso, ó, do lado do avesso agora, tá? Então, a gente vai fazer assim ao longo de toda a carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo que tem aqui de base, ó. Então, ó, eu tenho que finalizar a carreira com 38 pontos baixos. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho, ó. Um ponto baixo para cada ponto baixo. Lembrando que eu virei o tecido e tô trabalhando do lado do avesso agora, ó. Iniciei aqui, tô vindo pra cá, vou girar aqui meu trabalho e vou fazendo os pontos baixos. Então, eu vou percorrer toda a carreira fazendo somente pontos baixos novamente. Ponto baixo. Em cada ponto baixo, até chegar lá no final da carreira. Eu vou tecer os meus aqui e já volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Cheguei ao final da carreira, teci meu último ponto baixo, vou fechar aqui no primeiro ponto que eu fiz, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Opa, escapou aqui. Faço aqui meu ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou virar o trabalho, ó. Vou virar toda a minha peça e agora eu vou trabalhar do lado do direito, ó. E vou iniciar o ponto que a gente veio fazendo ao longo de todo o corpo da peça. Então, eu faço aqui, ó, no primeiro ponto aqui já, ó, eu faço um meio ponto alto e um ponto alto alongado junto, ó, no mesmo espaço. Aqui e aqui. Agora, eu vou pular um ponto baixo e vou no outro e faço aquela minha amêndoa, que é aqui, ó, 2 pontos, tirando só esse, como eu vim tecendo toda a minha peça, ó. Tiro as 6 laçadinhas, uma correntinha e o meu ponto alto alongado aqui no mesmo espaço. Opa, tiro uma e laçada tiro 2. Pulo um ponto, vou no próximo e vou fazendo mesma coisa, ó. Fecho aqui, aqui e faço, ó. E assim você vai dando continuidade ao ponto aqui na manga, ó. Dou a laçadinha aqui, deixei na agulha, pulo um, aí tá meio ruim, tô mostrando de lado aqui pra vocês, ó. Então, pulo um, vou no próximo e vou fazendo assim até chegar ao final da carreira. Eu vou tecer o meu aqui, e aí eu volto com vocês quando eu chegar no final da carreira para mostrar como que a gente vai fazer a próxima. Ó, tá ficando dessa forma. Então, eu iniciei aqui, ó, com o meio ponto alto e um ponto alto alongado junto. Pulei um ponto de base, já fiz a minha amêndoa e um ponto alto alongado. Pulei um, fiz a amêndoa, ponto alto alongado. E assim você vai até chegar aqui no final. Eu vou tecer a minha até chegar aqui perto do final, antes do final, para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar essa carreira e iniciar a próxima, certo? Eu já percorri toda a carreira fazendo aqueles pontos, ó, do jeitinho que a gente veio fazendo na blusa. Chegando aqui, faltando 3 pro final, vou mostrar para vocês como que eu faço.
Aqui, fiz o meu ponto alto alongado, pulo um, vou no próximo. Faço a minha amêndoa. Aqui. Uma correntinha. E vou aqui nesse próximo mesmo, não pulo nada e faço um meio ponto alto. Só. E não faço aquele ponto alongado, igual a gente tava terminando a carreira lá no corpo da peça. E vou fechar, ó, no topo do ponto aqui, que eu fiz o ponto, meio ponto alto, eu fecho a carreira, bem nas alcinhas aqui do topo do ponto, ó. Fecho com ponto baixíssimo. Se você quiser, pode fechar bem aqui também, ó, que acho que até fica mais fácil. Deixa eu só organizar o fio aqui, que não tô pegando todas as laçadinhas. Você pode fechar entre a correntinha que você fez pra subir e o meio ponto alto, tá? Pode fazer ali também. Faz ali, fecha com ponto baixíssimo, uma correntinha, ó, e vira o trabalho. Então, você vai virar agora. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais longe. Vira pro avesso agora, e você vai tecer carreiras de ponto baixo, como você vinha tecendo lá na peça. Então, esse primeiro aqui, ó, a correntinha só para ganhar altura, já faço o ponto alto, o ponto baixo ali. Então, o ideal, nessa carreira aqui de pontos baixos, você ir contando para ver se você tem os 38 pontos, porque é fácil de aumentar ou diminuir, tá? Então, é bom você contar. Então, eu já fiz um, ó, aqui eu faço o outro, ó. 2 aqui, 3, 4, igual você fazia lá na corpo da blusa, tá? 5, 6, e você vai fazendo e contando. 7, 8, 9 e 10. Se você não quiser ir contando, você pode fazer tudo depois conta, tá? Mas então, agora, a partir de agora, a blusa vai ser a repetição dessas duas carreiras, tá? Então, você fez a de ponto baixo, agora daí você vai fazer a do detalhe do ponto aqui, as amêndoas e o ponto alto alongado, uma carreira de ponto baixo. Lembrando que as carreiras de ponto baixo é sempre pro lado do avesso da peça, tá? Que você vai tecer. Você vai tecendo dessa forma, tá? Ponto baixo e na próxima o ponto amêndoa ali, você vai tecendo até atingir a altura necessária. Eu vou passar pra vocês aqui a quantidade da outra manga que eu teci, só fazendo aqui, ó, os pontos, ó, só tecendo, ó, aqui as duas carreiras de ponto baixo. Aí, já iniciei o detalhe do ponto, a carreira de ponto baixo lá pelo avesso, a outra da amêndoas. Então, eu vou contar aqui quantas carreiras eu teci ao total, e daí eu vou voltar com vocês. Estou com a minha manga aqui, então eu contei, ó, a partir das duas carreiras de ponto baixo que eu fiz as primeiras, contando com as duas até aqui, ó, eu teci 33 carreiras. Certo? Exatamente, ponto sobre ponto, fazendo o detalhezinho lá do ponto, ponto baixo, ponto, tá? Por 33 carreiras ao total. E aqui eu fiquei com, vamos ver quantos centímetros aqui, desde a primeira de ponto baixo até onde eu parei ali, ó, 38 centímetros, ó, bem certinho, 38 centímetros. Então, se você quiser fazer a sugestão da minha, que é um tamanho P, tá? É daqui, ó, daqui de onde eu iniciei os pontos baixos até aqui, 38 centímetros. Aí, eu parei de tecer. Aí, eu fiz uma carreira de diminuições e fiz aqui o punho e o acabamento com o ponto caranguejo. Mas, aí, eu vou tecer da minha outra manga, exatamente como eu teci essa aqui, tá? Pontos altos, pontos baixos e o detalhe do ponto. Fecho lá na última carreira, dou início, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode voltar o vídeo e ir fazendo e voltar a tirar suas dúvidas, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, lembrando que o ponto baixo é sempre pelo lado do avesso da peça, tá?
E você lembre sempre de vez em quando contar, porque eu fazendo, às vezes eu ia ver, eu já tava com 39, 40 pontos, deu, nossa, mas eu iniciei com 38. Aí eu olhava, tinha, nessa hora de pôr os pontos baixos, eu confundia, às vezes eu colocava 2 aqui, porque às vezes eu deixava muito largo, sabe? Então, é bom você fazer contado. Eu tinha que desmanchar, voltar, fazer tudo de novo. Então, eu acabei que toda a carreira de ponto baixo eu já fazia contando, porque 38 pontos conta rapidinho, tá? Daí você fecha a carreira aqui, trabalha pelo direito detalhe do ponto, vira, faz a carreira até as 33 carreiras ou os 38 centímetros, tá? Que deu o comprimento. Mas aí é opcional, é o meu tamanho, caso você queira, você pode fazer maior, certo? Então, quando eu terminar de tecer todas essas carreiras, eu volto com vocês para mostrar como que faz o punho, tá? Essa parte aqui do punho, como que a gente fez as diminuições e como que finalizou aqui, tá? Mas assim que eu terminar, eu volto. Eu voltei aqui com vocês que eu teci as minhas 33 carreiras e me deu aqui os 38 centímetros que eu precisava para fazer a manga. Agora, lembrando que você deve sempre parar nessa carreira aqui, ó, de pontos, pontuamento aqui com o ponto alongado, sempre nessa, tá? Agora, nós iremos fazer as diminuições. Ó, aqui a minha tem os 38 pontos e ela tá larga. Se eu for fazer as diminuições, eu vou diminuir todos os pontos, eu vou reduzir na metade, eu vou ficar com 19. Pra mim, deu super certo, passou aqui a manga, ó, passou o braço diminuindo metade, ó. Deu bem justinho aqui pra mim. Então, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão adequando e vão diminuindo. Talvez não precise diminuir tudo isso que eu vá diminuir, talvez a tua manga tenha ficado mais justa, então não precisa fazer todas as diminuições, pode ir intercalando, porque aqui, ó, eu finalizei a carreira, fiz uma correntinha, ó, deixa eu só ajustar aqui o fio, ó, fiz aqui, finalizei a carreira, fiz uma correntinha e vou virar o trabalho agora. Aí, olha, eu vou virar aqui para tecer, deixa eu só, a peça tá grande agora. Então, aqui eu vou começar os meus pontos baixos pelo avesso, como eu vim fazendo a minha peça toda. Só que eu vou fazer com as diminuições, ó. Eu vou inserir aqui no primeiro ponto a minha agulha e não vou finalizar o ponto baixo, eu vou deixar assim. Vou no próximo aqui, ó, puxo, agora sim eu finalizo eles juntos, ó. Então, de 2 pontos eu fiquei com um só na agulha. E eu vou fazer assim em todos, ó. Eu vou entrar nesse, faço e não termino, vou entrar nesse aqui, faço, ó, tiro as 3 laçadinhas de uma vez só. Então, ó, de 2 pontos eu fiquei com um, então eu vou reduzir a metade. Então, se você não quiser fazer dessa forma, para não ficar muito apertado, aí você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, você faz um ponto baixo normal, aqui também, por exemplo, né? Aí no próximo você faz uma diminuição, a cada 2 pontos normais que você tece, no outro você faz a diminuição, também dá. Mas eu vou fazer todos com diminuição, que daí deu super certo, serviu bem certinho, ó. Então, eu entro em cada ponto, ó, e faço 2 juntos. Entro no ponto e não finalizo, entro aqui no próximo e tiro as 3 laçadinhas juntas, ó. E assim eu vou até finalizar a carreira, ó, fazendo diminuições. Então, de 38 pontos, eu vou ficar somente com 19. Mas aí é questão de você ir medindo no seu braço para ver se não vai ficar muito apertado. E assim você vai fazendo todas as diminuições. Eu vou fazer as minhas aqui para o vídeo não ficar muito longo, ó. Vou fazendo dessa forma, ponto por ponto, todos eles com diminuições. Aí, quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês para mostrar
como que eu vou fazer a próxima, tá? Que daí agora a gente vai começar a tecer o punho. Que daí a gente não vai usar mais esse ponto que a gente vem trabalhando a peça toda, ó. Já tô na metade da carreira, fazendo as minhas diminuições. Então, eu vou pausar o vídeo e finalizar. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Eu percorri toda a carreira e o último ponto, ele não tem mais um para fazer, eu vou fazer ele sozinho. Agora sim, vou fechar a carreira aqui no primeiro ponto que eu fiz, ó. Entro com a agulha, fecho com ponto baixíssimo, uma correntinha e vou virar o trabalho. Olha só como já ajustou. Deixa eu dar uma... aqui, para que vocês visualizem melhor. Olha, já deu aquela fechada aqui que eu precisava para iniciar o punho agora. O punho, a gente vai trabalhar agora pelo lado do direito, né? E vamos fazer somente com meio pontos altos. Agora, eu farei um meio ponto alto para cada ponto baixo que eu tenho aqui na minha carreira, ou seja, eu tenho 19, então eu tenho que ter 19 meio pontos altos. Então, a correntinha só para ganhar altura, já faço aqui no primeiro meio ponto alto. E nos próximos eu vou fazendo meio ponto alto em cada ponto de baixo, ó, meio ponto alto em cada ponto baixo aqui de base que eu tenho, ó. Então, no final, eu tenho que ter 19. Eu vou fazendo aqui a minha carreira de pontos baixos, meio ponto alto, ó, em cada ponto lá que eu fiz. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer daqui para frente o punho da peça somente com meio pontos altos, ó. Então, eu vou percorrer toda a carreira e já volto com vocês. Eu cheguei aqui no final da carreira, tá? Com meus 19 meio pontos altos, vou fechar aqui no topo do ponto, ó, do primeiro que eu fiz, ó. Entro com a agulha aqui. Fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou virar o trabalho. Então, eu vou trabalhar sempre aqui com carreiras avesso e direito. Olha só como ficou bem afunilado, bem pequenininho aqui o punho. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto, só que eu vou pegar entre os pontos, tá? Não vou pegar aqui, ó, como a gente tem que pegar, ó, na laçadinha aqui no topo do ponto, ó. Eu vou pegar entre os pontos, certo? Pra dar um efeito diferente, ó. O primeiro eu faço aqui, ó, entre os dois, ó. Faço aqui, ó, entre os pontos, ó. Entre um ponto e outro, eu faço meu meio ponto alto. Somente isso, tá? Entre um ponto e outro, eu faço meio ponto alto. Então, eu me certifico que tenho 19 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre faço e vou contando para não ter perigo de faltar ponto ou sobrar ponto, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, só que pegando entre os pontos, não aqui onde eu teria que, onde a gente normalmente pega, né? Na alcinha aqui, tá? É entre um ponto e outro. Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui, ó, dessa forma. Aí, quando eu terminar, eu volto com vocês pra mostrar como a gente inicia a próxima, tá? E aí, a gente já tá quase terminando a blusa. Bom, eu vou fazendo aqui a minha carreira e já volto com vocês. Eu percorri aqui toda a carreira, ó. E vou fechar ela aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Fechei uma correntinha e agora eu viro o trabalho, tá? Vou trabalhar do lado do direito. E vou iniciar fazendo os pontos, meio ponto alto entre os pontos, tá? É assim eu vou até atingir a altura, o tamanho que eu preciso de punho, tá? Ó, pegando entre os pontos, para dar esse efeito bonito e diferente
aqui para nossa peça. Tá, e lembrando que essa é uma sugestão, tá, de punho, se você quiser pode fazer aquele punho elástico com o ponto em relevo, aquela barra normal que a gente sempre faz, um por um, né, um para frente, um para trás, em relevo, ou dois por dois, também fica legal. Mas eu resolvi fazer diferente, sem aquele ponto elástico, somente com meio pontos altos, pegando assim entre os pontos. E você vai fazendo assim até atingir o tamanho que você precisa de punho. Eu vou mostrar aqui o outro pra vocês, que já tá finalizado. Ó, eu teci aqui, ó, dessa forma, pegando entre os pontos, eu teci aqui, vamos ver quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? 12 carreiras de pontos, de meio pontos altos somente. Então, eu vou fazer as minhas 12 carreiras dessa forma que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, só pegando entre os pontos, fazendo os 19 pontos aqui. Então, eu vou fazer as minhas 11 carreiras, 12 eu acho que era, já até esqueci agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras, certo? Vou fazer minhas 12 carreiras de meio ponto alto aqui, ó. Aí, quando eu finalizar, eu volto com vocês pra ensinar a fazer esse acabamento aqui, ó, que é em ponto caranguejo, tá? Pra dar esse efeito bem bonitinho aqui para a peça, tá? Então, eu vou tecer minhas 12 carreiras aqui e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Finalizei minhas 12 carreiras de ponto meio alto, pego entre os pontos. Olha só como que ficou o punho. Ficou um punho grande, então foram 12 carreiras, né? Que me deu um total de quase 12 centímetros, ó. Se for contar com o ponto baixo que eu fiz aqui, ó, 12 centímetros de punho. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui, ó, que também é opcional, se você quiser deixar assim, pode, ou se não, você vai fazer o ponto caranguejo. Então, eu finalizei a carreira e fiz uma correntinha para iniciar aqui a carreira. O ponto caranguejo, quando a gente vai tecer, a gente tece daqui pra cá. O ponto caranguejo, a gente vai tecer daqui pra cá, vai voltar. Por isso que é caranguejo o nome. Então, ó, eu vou inserir a agulha aqui, ó, nesse meu primeiro ponto aqui. Puxo o fio. É meio estranho no começo, ó, ele fica torcidinho. Aí, você faz o ponto baixo. Ficou um nozinho. Você vai pra próxima correntinha aqui, ó. Próxima correntinha que você tem aqui, ó, o próximo topo de ponto. Entra com a agulha, puxa o fio e faz aqui o ponto baixo, ó, fica um nozinho. Daí, quando você for pro próximo, ó, esse aqui vai pro lugar, ó. Entra aqui, puxa e faz o ponto baixo, ó, e vai ficando esses nozinhos aqui, ó. Então, ó, ele fica erguidinho, eu entro aqui no próximo, ó, entro aqui, puxo o meu fio e trago ele pra cá, assim. Aí, eu faço o ponto baixo, ó. Vou no próximo, ó. Entro com a agulha, puxo o fio e faço aqui como se fosse fazer um ponto baixo. E olha só como que ele tá ficando. Ele dá um acabamento bem bonito para a peça, ó. Fica com esses nozinhos. Ó. Lembrando que a carreira anterior eu fiz ela pelo avesso, então a próxima teria que ser pelo direito, que é essa que eu tô fazendo aqui, tá? Então, o ponto caranguejo, daí você vai sempre quando tiver pro lado do direito. Ó, entro no próximo, puxo o fio e faço o pontinho baixo. E vou caminhando assim, ó. E lembre-se de que quando você estiver fazendo a sua manga, você vai anotando tudo, quantos pontos você colocou, quantas carreiras você teceu. Vai anotando, que daí depois fica mais fácil para você fazer a próxima, tá? Então, a primeira eu sempre faço e vou medindo em mim, vou fazendo e vou medindo. E depois eu anoto tudo, vou anotando. Iniciei com tantos pontos, aumentei. No caso aqui não precisei aumentar nem diminuir nada, né?
só ali no final. Ó, e assim eu vou até chegar ao final da carreira. Eu vou percorrer o restante da carreira aqui, ó, desse mesmo jeito. Aí eu volto com vocês para mostrar como que eu finalizo essa carreira, tá? Como que eu finalizo, fecho aqui para acabar. Já estou chegando aqui no final da carreira, faltando os 2 últimos pontos. Eu vou fazer junto com vocês. Insiro aqui. Faço meu ponto baixo. Entro aqui no último, faço ponto, e agora eu vou fazer assim para finalizar, ó, porque aqui eu comecei e aqui eu termino. Eu solto aqui um pouco a agulha, eu tiro, entro aqui embaixo, ó, aqui com a agulha, puxo esse fio para baixo, ó, pego lá o fio de volta e trago ele para cá. Agora sim, faço uma correntinha e posso cortar o fio, tá? Vou pegar aqui uma... Agora eu posso puxar e finalizar, ó. Daí esse fio aqui eu passo pra trás e ficou pronto, ó. Cortei o fio, puxei a laçadinha e depois eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou colocar e vou passar por dentro aqui pelo lado do avesso da peça. Então, agora eu vou fazer esse mesmo acabamento aqui, ó, do ponto caranguejo na gola, tá? Aqui na gola. Ó, eu tô com a gola aqui, ó, eu vou escolher um lado, aqui eu vou pegar bem aqui no meio e vou colocar o fio. Então, é opcional você fazer isso, tá? Se você quiser, você pode, senão você só faz ali na manga ou não faz, aí fica a seu critério. Vou amarrar o fio aqui, ó, como eu sempre faço para iniciar um novo trabalho. Vou inserir aqui o fio, puxo, dou uma laçadinha e agora vou caminhar daqui para cá, né, que é o ponto caranguejo. Vou no mesmo, aqui, ó, vou aqui, ó. Puxo o fio e faço o meu ponto baixo. Vou no próximo, entro com a agulha, puxo o fio e faço aqui meu ponto. E vou ficando, eu fiz no mesmo. Vou aqui no próximo, puxo o fio. Vou no próximo, puxo o fio e faço meu ponto baixo. Vou no próximo, entro aqui, puxo e faço meu ponto baixo. Ó, e vai ficando esses nozinhos aqui na nossa peça. Então, eu vou fazendo o meu até chegar no final, aí eu volto com vocês para mostrar o resultado e como a gente finaliza. E a peça vai estar pronta. Percorri toda a carreira e tô chegando aqui no primeiro que eu fiz, ó. Faço aqui, solto a agulha, entro aqui do lado, ó, nesse aqui que eu fiz. Só insiro a agulha, pego a laçadinha de volta, ó. E levo ele lá pra trás. Agora sim, posso fazer aqui uma laçadinha e cortar o fio. Corto o fio e puxo. Já tá feito o nozinho, aí eu posso pôr aqui pra dentro. E aí, com uma agulha de tapeceiro, eu vou esconder todos os fios que me restam aqui da minha peça, tá? Então, vou mostrar aqui como que ficou a manga pra vocês. Deixa eu afastar mais, a gola, quer dizer. Olha só que bonitinha, com esse detalhe. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Ficou com um acabamento bem bonitinho, ó. Ela é uma gola reta mesmo, tá? Assim. Agora, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro e vou fazer o acabamento de todos os fios perdidos que eu tenho aqui pela peça. Já estou com a minha agulha aqui, ó, no fio onde eu iniciei. Aí, eu só vou passar por dentro, ó, de alguns pontos.
da peça, ó. Cuidado só para não passar lá pro outro lado da peça. Eu só vou passar entre algumas laçadinhas aqui do ponto, ó. E vou escondendo ele, ó, por entre os pontos aqui que eu teci. Ó, eu posso esconder aqui por dentro dos pontos caranguejo também, ó. Não sei se tava mostrando. Ó, passo por dentro dos pontos, puxo o fio. Então, eu vou escondendo esse fio aqui, e daí eu posso cortar, ó. Vou descer aqui, por entre esses pontos, só pelas laçadinhas que aparecem aqui atrás, tá? Não vou deixar que apareça lá do outro lado. Ó, já passei bastante. E eu posso cortar essa sobra que me ficou. Então, se você quiser passar todo o fio, também pode. Mas eu vou passar, aí eu vou pôr a agulha... Nesse aqui tá curto, o que você pode fazer? Pegar uma agulha mais fina de crochê e pegar aqui o fio e ir passando, ó. Porque tá curtinho pra pôr na agulha, ó. Aí você vai passando ele aqui, ó, com a agulha de crochê. Tá? Também dá super certo se você não tiver lá a tua agulha de tapeceiro fácil. Ó, passei ele todo aqui e esses fios já estão escondidos. Vou fazer isso com todos os demais fios aqui da manga, ó, que me restou aqui. Vou colocar a agulha aqui e vou esconder aqui por dentro, como eu fiz aqui, tá? Então, a blusa tá pronta, é opcional. Se você quiser fazer aqui na barra embaixo, ó, embaixo pode fazer, mas eu vou deixar assim, sem ponto, tá? Eu tenho que esconder esses fios agora que me restaram aqui da costura. E a blusa tá finalizada. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado da peça. Já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. Peça finalizada. Arrematei tudo, olha só como é que ficou. Agora, eu vou vestir e mostrar pra vocês.